Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Boa tarde, mestre Dinho. Hoje, dia 16 de outubro, hoje, dia 29 de outubro de 2025, horário 16 horas 29 minutos. Torno a repetir, Emilate já se encontra na chancela do canal. Atenção, atenção. Eis o relatório do dia 29 de outubro de 2025. Horário 16 horas 29 minutos. Todas as fronteiras da Argentina com o Brasil e todos os que compartem a guerra mundial nuclear contra células, funcionários públicos e no motim, na espionagem, nas facções estabelecidas para os grupos paramilitares. Então, todos procedendo de imediato à declaração de guerra. Declaração de guerra contra os Estados Unidos da América, os direitos humanos e todo o bem comum da humanidade. Luiz Inácio Lula da Silva é considerado narcoterrorista, imbuído no crime do narcotráfico fentanil, do contrabando de petróleo, no contrabando de ouro, no contrabando de tudo que você possa imaginar, querendo se estabelecer já nas características logísticas de combate da CIA, da NATO, da OTAN, do Pentágono, ao combate militar estabelecido à guerra, porque são 9 estados tomados no Brasil, no Nordeste, e todos eles através das características do Estado Islâmico. E todos eles já fechados com o comando da capital. Luiz Inácio Lula da Silva entregou toda a logística, todo o procedimento do Comando Vermelho, estabelecido em todos os grupos de sua direção, ao qual eles não têm mais os mesmos fornecedores. O fornecimento agora de fentanil e também de toda a logística de cultivo de cocaína para produzir a coca, ou seja, a plantação de coca tomadas pelas Farc, pelo ELN, já que o Petro
tem a prisão determinada e o confisco financeiro determinado. Então a Colômbia, ela sucumbiu, mas os narcoterroristas colombianos, os produtores de coca, tomam o fornecimento da coca local e entram em confronto direto com os Estados Unidos da América. Não haverá eleições em 2026. Isto tudo já processado e sabido, porque era um grande negócio para todas as facções de vários estados, 27 estados da República Federativa do Brasil. Então, todos eles estão todos prontos para comprar cargos públicos, de funcionários públicos, em 27 estados e no Distrito Federal. Tudo está a preço. Você quer ser governador? Paga. Você quer ser prefeito? Paga. Você quer ser juiz? Paga. Você quer ser vereador? Paga. Quer ser deputado federal? Paga. Quer ser deputado estadual? Paga. Quer ser polícia? Quer ser diretor da Polícia Federal? Tudo que você fizer, você obtém através de pagamento. Isso tudo já com vastas provas. Escuta, também áudio e vídeo, depoimentos, colaborações premiadas, e tudo entregue pelos sócios, os patrocinadores da PDVSA, também de empresas de petróleo dos Estados Unidos da América, tudo já com vastas provas. Então, hoje, dia 29 de outubro de 2025, Luiz Inácio Lula da Silva tem que se entregar imediatamente, ele e o seu governo. Brasília está tomada pelos militares. Os militares estabeleceram que eles cheguem a um monitor comum. Não houve como, então agora eles vão para o tudo ou nada. E o tudo ou nada é guerra Força Letal do OFAC. OFAC é Secretaria de Estado, a segurança máxima, opressores, estados contra os Estados Unidos da América e os direitos universal humanos, tudo já identificado. Sucumbiu todo o sistema financeiro mundial, ele todo faliu. Todos os bancos na Alemanha, na França, na Inglaterra, em tudo que é lugar, ele não consegue colocar as suas administrações à venda. Tudo falido, não há capacidade financeira, não há capacidade de bens, ouro, diamantes. Tudo isso se encontra acautelado pelos líderes dessas facções que ocupam cargos de funcionários públicos em 196 estados, administrados pelo conluio da ONU, onde eles estabelecem planos para continuar a administrar o planeta. Tudo isto já sucumbiu, porque a moeda não tem mais valor. Então, vai ser substituído tudo pela inteligência artificial, pela matemática quântica, pela autossuficiência de economia, também de cultivos de agronegócio, granjeiros, tudo que seja para a sobrevivência do ser humano, que é a comida, e não os processados, que é o lixo tóxico para produzir na humanidade a falência da morte súbita. Tudo isto já com vastas provas. Então, nós estamos já em guerra declarada, guerra
nuclear, atômica, contra funcionários públicos, que eles fizeram tudo possível e impossível para se estabelecer, a querer o poder de outorgas, de diplomas de funcionários públicos a ocupar os territórios. Torno a repetir. Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, ele é falecido, ele se encontra em reunião para entregar o governo, a administração do governo, às Forças Armadas e a administração do OFAC, da Lei Magnifici, da Lei IEPA, do artigo 14.059, que arresta o Banco Central, os bancos domésticos, todas as operadoras de capital, ao qual todo o processo é monitorado por inteligência artificial, matemática quântica, substituindo a administrativa em pagamentos, em catalogar quem recebe pagamentos do Tesouro. A DataPrev está indisponível. Todo o sistema foi corrompido e adulterado para o roubo. E todos estão a roubar intensamente. Não há prescrição. Então agora o judiciário está também monitorado. Está sendo interditado neste momento. A segunda turma estabelece a revisão da primeira turma. Tudo já com vastas provas irrefutáveis de foro mundial em todo o planeta que determinam que há uma fraude processual, uma forma vil de proceder fora da Constituição brasileira, fora dos processos tributários, processos civis, processos penais, através dos seus códigos. Tudo foi adulterado, tudo foi corrompido. E todos eles, os que são representantes do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, estão todos eles impedidos e levados ao cárcere imediatamente. Hoje, dia 29 de outubro de 2025, horário 16h40. Os nossos vizinhos já determinaram. E na Argentina tem 3 do Comando Vermelho, que são alta patente, e 2 do Comando da Capital. Eles estão em prisões isoladas, sem comunicação, são de alta periculosidade. Também no Paraguai, no Uruguai, todos os fornecedores de Fernandinho Beiramar, que ele cooptava a cocaína do Paraguai, do Uruguai, das Farc, da Colômbia, todos eles foram alcançados, porque todos eles não são mais fornecedores para Fernandinho Beiramar, como também para o Comando da Capital. Eles agora alegam que vão proceder a fornecer as drogas. O governo da República Federativa do Brasil, narco-terrorista Brasil, conjuntamente com 17 países do narcotráfico. Então, os representantes do parlamento, os representantes do poder de defesa, de segurança nacional, eles todos têm que estabelecer diretrizes para erradicar este procedimento, porque todos foram alcançados. Todos estão baixo vigilância.
E o confronto é real. Então todos os exércitos já se fazem presente nas 10 fronteiras secas com o Brasil, países do narcotráfico, e 7 países do narcotráfico do Caribe. Já está determinado. Não haverá eleições em 2026. Não há capital circulante. O reset é hoje, dia 29 de outubro de 2025. Adiantaram o reset. Não tem como estabelecer nenhum tipo de moeda. Não existe mais o BRICS. Não existe mais absolutamente nenhum representante financeiro legal. Está tudo resetado. E isto tudo no dia 29 de outubro de 2025, horário 16 horas e 43 minutos. Esse falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, ele está já com vastas provas e eles agora querem alegar de proceder ao pedido de impeachment. Ele tem que ser arrestado, é falsa identidade. Ele não tem legitimidade. Não é o Lula. É o filho da puta que está aí. Espião da CIA, do Bush, do Biden, do Obama. Ele foi estabelecido para continuar o feudo democrata do narcotráfico global, das guerras sem fim, do delipêndio, do controle da população, como se escravo fosse. Acabou! Eis o relatório. Amém, juiz Oscar Aníbal Chapin. O juiz transmitiu aí com bastante, como eu sempre faço a palavra, bastante propriedade. O que observei em resumo é que a casa caiu para Lula e seus aliados. Não é isso, juiz? Vamos lá. Todas as organizações, exatamente. fazer negócio, lícito ou ilícito, foram traídos pelo Lula. Amém. Amém. A justiça está chegando de Deus. Juiz, eu quero dar início aqui, né, das perguntas. E eu sempre coloco aqui, né, que sempre o juiz Oscar Aníbal Chapin está sempre transmitindo informações e agora entrevistas, né, e denúncias e etc, e etc. A introdução aqui das perguntas. Boa tarde, Brasil dos Patriotas. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mestre Dilma. As últimas notícias na palma da sua mão. Hoje, dia 29 de outubro do ano de 2025, temos a honra e a alegria de receber mais uma vez o nosso querido amigo e juiz corregedor internacional, juiz Oscar Aníbal Chapin, uma voz de coragem e sabedoria neste momento decisivo da história. Nesta live, vamos falar sobre os Estados Unidos da América, Israel e o Brasil. Quando eu falo Brasil, é o Brasil dos patriotas, não é o Brasil, né, dos terroristas, traficantes e comunistas. Vamos lá. Analisando a verdade dos fatos e deixando claro que somos contra o terrorismo, o tráfico e o comunismo. Vamos começar essa conversa com respeito, coragem e fé em Deus e falando a verdade.
Vamos lá. Tema da primeira pergunta, juiz Oscar Aníbal Chapuano. Tema: a aliança entre os patriotas. Vamos lá. É eu, né? Juiz Oscar Aníbal Chapuano. Como o senhor enxerga hoje a união entre Estados Unidos da América, Israel e o Brasil dos patriotas diante das ameaças globais contra a liberdade e a soberania dos povos? 29 de outubro de 2025. O procedimento, ele é através do terror. Está projetado para o dia de hoje um levante de invasão a todos os shoppings, casas de espetáculo, também onde tiver jogo de futebol. Eles vão fazer verdadeiras arruaças para desestabilizar todo o estado do Rio de Janeiro, para sucumbir e haver uma intervenção federal para retirar o governador, alegando que não tem capacidade e que foi uma chacina e não um confronto entre terroristas. Então, este procedimento é como está hoje, neste momento. Da mesma forma como está em Gaza, neste momento. Da mesma forma como está em Israel, neste momento. Da mesma forma como está em Paris, Londres, Espanha, Alemanha, todos os países da Europa estão neste mesmo modus operandi. É a globalização do terror operado pelo Irã através da teocracia, um só líder dominante a ser ouvido, e ele é que determina se vai se fazer ou não vai se fazer. Então, este itinerante teocrata, ele foi colocado como mentor em decisão. E os executivos da OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, 17 narcoterroristas, todos com ficha corrida, todos os seus subordinados têm ficha corrida de polícia. Todos eles devem à polícia, todos eles devem à justiça e todos eles têm cargo de hierarquia. São colocados na representatividade jurídica aqueles que têm compromisso com patente militar, exerceram o cargo de ministros do Supremo Tribunal Federal, todos com cargo militar de vários países, engajados nesta OCRIM global mundial, identificada. Chegou a guerra atômica nuclear. E todos eles, com o único interesse, se roubarem entre eles. Esta é a situação atual. Você escolhe. Você vai morrer pelo combate destas facções, ou você quer sobreviver e erradicar este comportamento caótico, melancólico, que não tem produtividade nenhuma para nada, absolutamente nada. Próximo. Pergunta número 2. Tema: Estados Unidos da América sob o governo Trump. Juiz Oscar Aníbal Chapuano. Diante dos novos movimentos de Donald Trump,
no cenário americano. O senhor acredita que os Estados Unidos voltarão a exercer um papel de liderança moral e espiritual no mundo, defendendo os valores cristãos e conservadores? Dia 29 de outubro de 2025, efetivamente, todos os Estados Unidos da América, ao qual ele estabelece respeito às emendas da Constituição, a sobreviver, a se estabelecer a proteção contra qualquer imoral, contra qualquer opressor que queira modificar a Constituição dos Estados Unidos, será eliminado. Os Estados Unidos da América, ele tem toda a economia hoje reset, ou seja, hoje é o reset. Eu mandei uma matéria do senhor Elon Musk, que ele especifica o reset, o que está acontecendo hoje. Então, está estabelecido que o sistema financeiro global mundial faliu, não tem utilidade, não tem produtividade, não tem como ressuscitá-lo. Não há forma, porque não há representante financeiro de capital. O capital se encontra todo no reset, Gezara Nezara, estabelecido a ser formatado pelos presidentes dos bancos centrais independentes, a estabelecer com a inteligência artificial o procedimento de lastro-ouro com o representante monetário circulante que tenha este valor. E não haverá confecção de nenhuma outra moeda ou de nenhum outro ativo financeiro a substituir ou que possa estabelecer ganhos de adesão. Por quê? Porque o capital, ele é intrínseco ao ser humano. Ele não é produto do seu trabalho, ele é produto da sua existência. O capital está para a sua sobrevivência. Ele receberá mensalmente, como outorga em todas as constituições em 196 países, a cláusula que determina um salário mínimo para cada brasileiro nascido no território da República Federativa do Brasil. Nunca foi colocado em prática. Por quê? Moradia! Todo cidadão nascido no território da República Federativa do Brasil tem direito à moradia. Por que não foi estabelecido? Então, o tempo de consertar passou, o tempo de colocar a casa no eixo passou. Há um reset. Entenda, está sendo resetada a administração financeira global mundial e os seus representantes. Tudo está através de empresas de seguro, onde você vai assegurar através de arresto, através de tratados de arresto, você terá o capital arrestado para que seja feita a ponte, o hospital.
as máquinas de saúde, o pagamento dos funcionários da saúde, os insumos médicos da saúde, tudo monitorado. E todo o procedimento para que sim seja feito está abaixo o arresto estabelecido por empresas de seguro. Você não procedeu dessa forma, você terá os seus bens arrestados. A sua administração será substituída. Porque agora é a plena eficácia de autossustentabilidade econômica para a vida ser vivida e não de sobrevivência. Próxima pergunta. Juiz Oscar, antes de eu fazer essa pergunta, eu quero falar com o juiz Oscar que o mestre Dinho, eu estou sempre pronto, certo? Se daqui tantos minutos o juiz precisar de uma, né, pode contar comigo. Eu só falo assim, juiz, aguarda aí uns 10 minutos para mim, entendeu? Mas pode contar, e esse trabalho que eu faço é por amor. Eu sou patriota, eu sou contra terrorista, traficante e comunista, e estou pronto, né, para trabalhar como a gente está fazendo e muito mais se precisar. Ok, juiz? A terceira pergunta. Tema: Israel em guerra. Tema: Israel em guerra. É o tema. Então, juiz Oscar Aníbal Chapan. Essa pergunta. Israel enfrenta ataques constantes de grupos terroristas. Na sua visão, juiz Oscar Aníbal Chapan, como o mundo deve reagir diante dessa violência e do avanço do extremismo islâmico contra o povo de Deus? 29 de outubro de 2025. O golpe islâmico, ele procede conforme determinação do respeito à vida. Ele é sempre a favor da vida, em harmonia. Existem paramilitares, existem dissidentes das diferentes interpretações do Alcorão, e muitos deles não utilizam o Alcorão, utilizam bruxos, utilizam feitiçaria, como o Comando Vermelho. Eles fazem rituais de magia para colocar na liderança os que presidem o Comando Vermelho, como também na máfia, porque eles fazem pacto com o demônio que existe neles. O hindu, que também procede da mesma forma, cada um deles é um demônio, e cada um deles tem por amuleto, eles levam com ele, criam o demônio deles como autodefesa. Então, todas as vertentes do Estado Islâmico ou dos muçulmanos têm suas diferenças, e todos têm o respeito ao ventre muçulmano. Muçulmano não mata muçulmano, mas os dissidentes matam. E matam principalmente o ventre muçulmano,
Porque eles não querem que se propague o respeito ao ventre muçulmano. Eles não querem respeito à vida. Eles alegam que se eles estão vivos é porque Alá determinou. Comprometem Alá. Então, você tem que sobreviver aos teus algozes. Se alguém vem matar teu netinho, invadir tua casa, eu tenho certeza que você foi em cima dele com unhas, garras e dentes. Como eu também. Então, não vai ser através destes novos ministros de Secretaria-Geral, que foi nomeado agora o Boulos, terrorista, invasor de terra. Ele é indiciado, ele tem protocolo policial, e todos eles estão todos conglomerados no Planalto, para que ele determine a resistência popular, estabelecendo uma falácia, uma mentira, um comunismo brasileiro que não existe. Existem ladrões, falsa identidade. Luiz Inácio Lula da Silva, filho de uma puta, conjuntamente com todo esse governo de merda, que porque vê 50, 100 cabeças, acha que a opinião pública já está com eles, está tudo dominado. Vocês estão enganados, seus filhos da puta. Vocês serão pendurados pelos pés, seus filhos da puta. Porque são todos terroristas. E estamos em guerra. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chiappano, pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Tribunal Internacional do Brooklyn, pelo Supremo Tribunal Mundial. Estamos determinando que vocês, amotinados, filhos de uma puta, que alegam que estão para fazer a vontade do povo, que querem estabelecer a livre procedência do seu capital para destruir, matar, roubar e proceder ao monitoramento da raça humana. Nós vamos te acabar, filha da puta. Vamos cortar teu bago, filha da puta. Tá entendendo? Tô sendo claro? Próxima pergunta. Juiz Oscar, a notícia que o chefão aí né, o CV, né? Foi preso, né? Como é que fala? Não sei o que vermelho? Exatamente, foi, parece que foi. Está cautelado. Comando Vermelho, né? Proceder a ouvir, porque, claro, você agora prestigiando o comando da capital, que ele é o maior expoente, porque ele está, através do Alexandre de Moraes, todos os insumos de capital, do comando da capital, se encontram para patrocinar a sobrevida deste narco-estado Brasil, que já está em captura. A CIA tem ordem de matar todos os seus líderes, porque estamos em guerra atômica nuclear contra funcionários públicos amotinados, espias, sabotadores, a vender a própria alma ao diabo. Isto tudo com vastas provas. Então, contra tudo isto não há argumento, não há o que conversar. Já foi dada a oportunidade
e já é fato. Estamos em guerra. O pau está comendo solto lá fora, está todo mundo morrendo, os terroristas estão morrendo, todos estão sucumbindo e já estamos entrando nas fileiras. E não tem como, já estamos na Coreia do Sul, já estamos olhando para a Norte-Coreia, olhando para a China, olhando para a Rússia. A China, estamos esperando os seus pronunciamentos. Já, porque de falar, de retórica, o que vale é a ação. Então a ação é plena. Dinamitada toda a mansão do Maduro, dinamitado todos os QGs, todos as sedes do Exército, da Marinha Aeronáutica, da Venezuela, tudo destruído. Destruído todos os aviões russos. Destruído toda a defesa aérea de mísseis. É isso que está acontecendo. Hoje, 29 de outubro de 2025. Então, eles estão se antecipando, querendo colocar lideranças de terroristas como secretário-geral, o que determina as ordens a serem cumpridas. E quem não cumprir será executado. Porque eles matam. Eles são terroristas, filhos da puta. Eles matam. Que o diga o Gabeira, que diga o Zé Disseu, que diga o chofer do Marighella. Ele dirigia o Volkswagen do Marighella, virou senador, esse filho da puta. Então, temos todos aí, todos com prontuário, todos os filhos da puta. Quem eles mataram, como tomaram seus bens, como roubaram. São filhos da puta! Então hoje, dia 29 de outubro de 2025, 17 horas 10 minutos, é a realidade neste momento. Foi não? Quarta pergunta. Tema: o Brasil e a guerra contra o tráfico. Juiz Oscar Niemeyer Chapman. Recentemente vimos confrontos violentos no Rio de Janeiro, onde as polícias enfrentaram traficantes fortemente armados. O senhor acredita que o Brasil precisa de leis mais rígidas e uma política de segurança mais patriota? 29 de outubro de 2025. O procedimento é de força letal. O procedimento não é mais arguições. O procedimento não é mais de estabelecer a Constituição. As tropas de força letal dos Estados Unidos da América, do Comando Sul, de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, afastaram a Constituição do Brasil e passa a ser supraconstitucional. É a Constituição de guerra. Não há direitos ao estado de sítio.
O comportamento é monitorado. Não haverá eleições. Não há procedimento contábil mundial. Começou hoje. Era para começar no dia 1º de janeiro de 2026. Começou hoje. Dia 29 de outubro de 2025. O Lula não tem um puto na conta dele. Nenhum desses senadores tem um centavo na conta deles. Tudo confiscado. Quando ele for mexer na conta, vão perguntar: o que o senhor quer? Ah, eu estou querendo pegar um dinheiro. O senhor tem que pedir com antecedência, porque agora está tudo resetado. E o meu capital? O seu capital também, está bem guardado. E como é que eu faço? O senhor postergue as suas situações para o futuro. Todo mundo está ciente. É assim que está hoje, agora, 17 horas, 13 minutos, do dia 29 de outubro de 2025. E eles sabem disto. E não sabem como proceder. Mas eu sei, porque não sou eu, é o cargo. Eu estou aqui para dizer o relatório e mandar vocês, traidores, filhos de uma puta, assassinos, malparidos, cagados, vão pra puta que os pariu. Entenderam? Seus filhos da puta. Pergunta para ele, quanto é que você ganha? 35 mil. Chego a 60. Ok. Por que você tem 200 milhões na conta? De onde veio? É com o Senado, é com o Departamento de Deputados Federais, é com funcionários do Senado, é com funcionários do Parlamento, é com os administradores, dos aplicadores da lei, operadores da lei, administrativo. Como você tem tanto capital na tua conta, seu desembargador filho da puta? Como você tem fundação, tem instituto de trilhões, filha da puta? Não é o arcabouço, é a cibernética da contabilidade quântica que estabeleceu que eu iria administrar de por vida, eu e meus familiares, a diretoria deste fundo. E foi criado quando? Foi criado quando houve o default de Dom Pedro, no maior milionário do Brasil, que ele, o banco quebrou todos os bancos, provocaram a falência. Porque desde aquele então tinha ladrão. E a vida não pode continuar sendo dos ladrões, filhos da puta! Próxima pergunta. Pergunta número 5. Tema. O papel do Exército Brasileiro. Senhor juiz Oscar Aníbal Chapan, qual é hoje o verdadeiro papel das Forças Armadas diante de tanta insegurança e da ameaça comunista que paira sobre o país?
Dia 29 de outubro de 2025, o Brasil não tem suficiente armamento, balas, para sustentar um dia de confronto com as tropas do Comando Sul. O contingente americano estabelecido na fronteira seca com 10 países do narcotráfico já está posicionada. As fronteiras dos países engajados na luta da guerra nuclear atômica contra células de funcionários públicos amotinados, espias, sabotadores, a enriquecer à custa de vender todos os bens, minérios, terras, para países que ambicionam e ambicionaram sempre. Está todo mundo preso, todo mundo em cana. Todo mundo com pelotão de fuzilamento. É assim que a banda toca. Alexandre de Moraes, filho de uma puta. Careca, filho de uma puta. Gilmar Mendes, Camelúcia. Zanin, Faquin. Toffoli. Goné, filho da puta. Dino. Baleia, filho da puta. E todos que me esqueci, mas que o cargo não esquece. Próxima pergunta. Pergunta número 6. Tema: liberdade de expressão. Juiz Oscar Aníbal Chapman. Muitos patriotas, jornalistas e comunicadores vêm sendo perseguidos por simplesmente falar a verdade. O senhor acredita que estamos vivendo um tempo de censura disfarçada de democracia? 29 de outubro de 2025. Estamos em guerra atômica nuclear contra células de funcionários públicos amotinados, espias, sabotadores, enriquecimento ilícito, vendendo terras, minérios para obsessores, ditadores, países terroristas. Próximo. Pergunta número 7. Tema: o sistema judicial brasileiro. Juiz Oscar Aníbal Chapman. O senhor, como juiz internacional, como avalia a atual situação da justiça no Brasil, especialmente após tantas polêmicas envolvendo o Supremo Tribunal Federal? A justiça, os operadores da lei se encontram em monitoramento por terem insuflado e executado a criar cargos inexistentes, a criar dificuldades e manipular os resultados a serem obtidos da sentença a que lhe convém e lhe dá maior recurso de capital para o magistrado. Todos estão em conluio. Todos operam para uma finalidade: administrar em seu favor.
Próxima. Pergunta número 8. Tema: o perigo do comunismo global. Luiz Oscar Niemeyer Chapman, o senhor tem alertado sobre o avanço comunista em diversos países. Na sua visão, qual é a estratégia principal do comunismo moderno e como os patriotas podem se defender? Dia 29 de outubro de 2025, 17 horas, 23 minutos. Já estamos nos defendendo, colocando em publicidade a OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, sendo 17 países do narcotráfico, o tráfico do fentanil, do ópio, de outras substâncias, do conluio, do assassinato em massa, envenenando a população, estabelecendo partidos políticos a proceder a perpetuar efetivamente o crime. Próxima. Pergunta número 9. Tema: o apoio internacional aos patriotas. Juiz Oscar Niemeyer Chapman, existe hoje um movimento internacional de juízes, líderes e cidadãos de bem, se levantando contra a corrupção e a tirania. O senhor pode nos falar sobre isso? O planeta se encontra hoje, dia 29 de outubro de 2025, horário 17h24, em guerra atômica nuclear. É no planeta inteiro. O planeta inteiro está gritando: chega de ladrões, filha da puta. O planeta inteiro está pedindo reset da moeda, melhores expectativas de vida. E todos os representantes de 196 países, eles criam dificuldade para vender facilidade. Eles sempre dizem que tem que sentar para negociar. Eles sempre querem estipular agrados. Entre eles, vendem todas as possibilidades. E eles consideram que isso é política. Isso é extorsão, roubo qualificado. Isso é para ser processado na época de Marlboro, do Faroeste. O sujeito vem te assaltar, tu puxa o revólver e mata ele. É uma serpente. O mundo está assim. Então, quem tem mais eloquência é o que vai praticar a força letal autorizada, tem ordem de matar. Estamos em guerra. O Brasil tem 4 ogivas nucleares. Pode estourar a qualquer momento. Esses filhos da puta. E vocês não se dão por inteirados, não acreditam, filha da puta. Dizem que o Trump está fazendo bravata, está mentindo. Vocês comeram merda, seus filhos da puta. Vocês estão vendo 188 mortos no Rio de Janeiro. E estão dizendo que isso foi uma chacina. Isso foi um combate terrorista estabelecido pelo comando da capital. O comando da capital tem no poder dele o poder bélico. E estão estabelecendo a sorte
Estão estabelecendo o LN, estão estabelecendo o Estado Islâmico, Al-Qaeda. E todo mundo vai trocar tiro, e o que morrer, morreu, menos um. Qual é o próximo? Família do Norte. Aí morreu, qual é o próximo? E assim vai. E todos roubando, aceitando que todos se matem, estuprem. E todos os inocentes que estão na igreja sejam queimados. Vocês comeram merda, seus filhos da puta! Estamos em guerra atômica, nuclear, contra você, Luiz Inácio Lula da Silva, e a puta que te pariu! Teus ministros do Supremo Tribunal Federal, tua PGR, todos esses partidos filha da puta! Governadores, prefeitos, ladrões, filhos da puta! Estamos em guerra! Próximo. Pergunta número 10. Tema: Bolsonaro e Trump. E os Ascanibus Chapman, há uma amizade e uma identificação muito forte entre Bolsonaro e Trump. O senhor acredita que essa parceria política e espiritual ainda pode ajudar a libertar o Brasil das amarras do globalismo? No momento, dia 29 de outubro de 2025, estamos em força letal, combate militar. Estamos com a 4ª Frota contra funcionários públicos, células de terroristas amotinados, espias, sabotadores, exterminadores da população, que tem que ser mortos. Próxima pergunta. Pergunta número 11. Tema: A voz do povo. Juiz Ascanibus Chapman, o povo brasileiro está cansado da corrupção e do descaso. Como o senhor enxerga o papel do cidadão comum, do patriota, nessa luta por um país livre e justo? Dia 29 de outubro de 2025. Nos toca viver o momento de constatar, de ter certeza, ciência de quem são os culpados. Está tudo aí. A economia está bem? Não. A fome impera. O desemprego impera. O roubo qualificado de latrocínio impera. Vocês sabem quem é o culpado? É quem governa! Esse filho da puta! E como ele tem 17, e na Europa tem outro também, filhos da puta! Então estamos em guerra atômica, nuclear, porra! Você tem que sobreviver! Você e sua família! E não escolher um lado para se matar, você tem que se defender! Se defenda!
sua razão. Se defenda! Próxima pergunta. Pergunta número 12. Tema: a intervenção moral e espiritual. Juiz Oscar Aníbal Chapano. Muitos brasileiros pedem uma intervenção moral, espiritual, ilegal no país. O senhor acredita que a justiça divina e a justiça humana podem caminhar juntas nesse processo? Nunca estivemos separados. Os anjos, arcanjos, querubins, todo mundo está saindo na porrada. Nunca estivemos separados contra o mal. Próxima. Pergunta número 13. Tema: a força da fé. Juiz Oscar Aníbal Chapano, o senhor sempre fala em fé e coragem. Qual o papel da fé cristã e da oração nesse momento de tanta incerteza mundial? Reze o terço. Você cristão, reze o terço. Entregue seu coração. Próxima. Pergunta número 14. Tema: a esperança no futuro. Juiz Oscar Aníbal Chapano, diante de tanta tensão entre potências mundiais e de tanta perseguição, o senhor ainda acredita que veremos um tempo de paz e restauração? Hoje, dia 29 de outubro de 2025, chega de falar e vamos agir para que a restauração seja agora. Tem que ser hoje. Próxima pergunta. Pergunta número 15. Tema: mensagem final aos patriotas. Juiz Oscar Aníbal Chapano, que mensagem o senhor deixa hoje para o povo patriota do Brasil, dos Estados Unidos da América e de Israel, que ainda acredita em Deus, na liberdade e na vida? Deus, ele é vivo, ele existe. Não é que acredita. Eu creio. Eu creio. Eu sou o que sou. Eu sou. Narrativa. Falar não existe, só existe quando eu falo. Quando eu crio. Eu sou o que sou. Estou vivo. Existo. Penso. Logo existo. E tem os filhos da puta que dizem: os fins justificam os meios. Qual é teu fim? Eu quero roubar, matar e destruir. Qual é o fim? Mentir para todo mundo. Convencer todo mundo que roubar é bom. Próxima pergunta.
Juiz Oscar Aníbal Chapano, hoje, dia 29 de outubro do ano de 2025. O encerramento aqui das perguntas. Gratidão, juiz Oscar Aníbal Chapano, por mais uma participação abençoada e esclarecedora. Que Deus continue abençoando o senhor juiz Oscar Aníbal Chapano e a todos os patriotas que lutam pela verdade. Lembremos sempre, somos contra o terrorismo, o traficante e o comunismo. Que Deus abençoe o Brasil, os Estados Unidos e Israel. Nesta tarde, patriota, e até a próxima live com fé, coragem e a verdade. Acima de tudo, Deus, pátria, família e liberdade de expressão. Juiz, gratidão, e eu passo a palavra para o juiz Oscar Aníbal Chapano. Muito obrigado, mestre Di. É uma honra estar com o senhor, na sua companhia, e desfruto do seu neto lindo, maravilhoso. E muito obrigado, muito obrigado. Bota as matérias, tá? Um abraço. Gratidão. Gratidão. Até a próxima. Com informação agora de última hora de uma entrevista que foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes à agência Reuters. A nosso colega aqui de Brasília, o Ricardo Brito, e ao Brad Haynes. Essa entrevista está mexendo neste momento no mercado financeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que está no centro das crescentes tensões entre Brasil e Estados Unidos, disse à agência Reuters, uma entrevista feita ontem à noite, publicada há poucos minutos, que espera uma mudança de postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para reverter as sanções impostas contra ele, afirmando que haveria falta de consenso dentro de órgãos do governo norte-americano. Vitor Irajá, essa informação é extremamente importante, tem mexido no mercado financeiro. É uma primeira vez que o ministro Alexandre de Moraes fala diretamente sobre o governo dos Estados Unidos, sobre os efeitos da Lei Magnitsky e os impactos aqui no Brasil. Não só, né, Uribe, falando também especificamente dos bancos, ressaltando que as instituições brasileiras poderiam ser punidas se aplicarem sanções aos Estados Unidos por ativos brasileiros, ou seja, inflamando ainda mais esse temor por parte do mercado do ponto de vista de impactos práticos, depois de um dia bastante nocivo, de um derretimento das ações que a gente acompanhou ontem. Hoje havia um certo movimento de recuperação, estou acompanhando inclusive aqui o índice financeiro, né, dos bancos que são listados no Ibovespa. A gente tem a maior parte dos papéis agora no campo negativo, ou seja, em uma nova queda depois de realmente um massacre do valor de mercado das ações ontem, né? Os bancos que perderam cerca de 42 bilhões de reais em valor de mercado durante as negociações nessa terça-feira. A gente viu uma leve recuperação, uma tentativa de mitigar e de reinterpretar exatamente as possibilidades envolvendo esses impactos, até porque o mercado brasileiro, vale de destacar, ainda mais com uma Selic a 15%, ele é bastante interessante também para as instituições financeiras norte-americanas, né? E é evidente que os efeitos da Lei Magnitsky, eles ainda também estão sendo mensurados pelas instituições financeiras, como eu disse já, a maior parte delas, pelo menos as mais importantes, com operações significativas nos Estados Unidos. E sobre esse derretimento das ações no dia de ontem, a gente preparou inclusive uma arte mostrando exatamente essa perda de valor das principais instituições bancárias aqui no Brasil. Olha lá, o Itaú, né, tanto as ações ordinárias quanto preferenciais caíram cerca de 3,84%, uma perda de 14,7 bilhões de reais em valor de mercado, um montante mais significativo do que o do BTG Pactual, caiu 3,48% durante o pregão de ontem, atingindo ali cerca de 11,4 bilhões de reais em perda também de valor. Banco do Brasil, bastante impactado, as ações bastante impactadas, uma queda mais expressiva. É evidente que, como tem um valor de mercado menor do que seus parceiros privados, esse impacto ele foi mitigado ali em relação ao que a gente vê de Itaú e BTG. Ações do Bradesco também queda, né, perdendo 5,4 bilhões de reais ontem, e as ações do Santander caindo 4,88%
ontem também perdendo 3,2 bilhões de reais. Um momento de cautela por parte dos investidores, de correção exatamente por essa aversão ao risco e uma tentativa por parte das instituições financeiras de entender o que está sendo exigido por parte das autoridades norte-americanas, quais seriam os impactos dessas operações nos Estados Unidos por parte dessas instituições e, evidentemente, que tipo de resposta eles teriam que dar para a justiça brasileira entre a cruz e a espada. Ou desrespeitam a legislação, estão sujeitos a punições nos Estados Unidos com as suas operações por lá, ou desrespeitam a legislação brasileira e, evidentemente, também estão sujeitas a punições do ponto de vista judicial aqui. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? We actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? We actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Após Lula afirmar que traficantes são vítimas dos usuários, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, admitiu durante uma entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, 29, que a PF foi comunicada de que haveria operação contenção no Rio de Janeiro, mas, de acordo com André, a corporação negou colocar sua equipe à disposição. Lewandowski se irritou com a declaração do colega e assumiu a coletiva para tentar contornar a situação, mas já era tarde demais. O engraçado é que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse há menos de 24 horas atrás não ter recebido o contato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sobre a mega operação. E nós não fomos comunicados que seria deflagrada nesse momento. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador do estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada.
a gente quer realmente a anulação de tudo. E começou a correr ontem, então, o prazo para que a primeira turma do STF analise os embargos de declaração apresentados pelas defesas do Jair Bolsonaro e de outros 6 réus no tal núcleo crucial da tal trama golpista. Só a defesa do Mauro Cid não apresentou, porque ele teve lá, né, o acordo de delação e ele nem tem que cumprir, condenado 2 anos, se não me engano, não tem nem que cumprir mais pena nenhuma, então ele, claro, não entrou com embargo de declaração. A chance desses embargos de declaração darem alguma coisa é praticamente nula, né, muito difícil, né, é a própria primeira turma que analisa esses embargos, né, isso vai ser descartado imediatamente. A estratégia agora, que está sendo considerada de forma mais efetiva, né, é levar esse caso à segunda turma do STF. A gente falou aqui, quando houve a conclusão do julgamento do tal núcleo 4, núcleo da desinformação, que o Luiz Fux pediu para sair da primeira turma e ir para a segunda turma. E aí ele fecha ali uma maioria que respeitaria as leis e a Constituição, teoricamente, ele, Nunes Marques e André Mendonça. E está lá no regimento interno do STF, está lá previsto, né? Se um julgamento ele se dá numa turma, a revisão, né, a revisão criminal, ela é realizada pela outra turma. Então, como esse julgamento ele foi feito pela primeira turma, a revisão se daria na segunda turma. O André Marcília, que é um advogado experiente, constitucionalista, falou, olha, tem várias questões, existe a possibilidade, mas podem argumentar que, poxa, mas o Luiz Fux era da primeira turma, então ele já participou do julgamento, ele não poderia participar da revisão, tem um monte de questão envolvida, o Luiz Fux pode levar também com ele os processos nos quais é relator, inclusive da inelegibilidade do Jair Bolsonaro, mas a defesa está apostando nisso, numa revisão criminal, para que a gente tenha, pelo menos, justiça sendo feita neste momento. Era para ter sido barrado lá no início, essa porcariada toda, mas a gente está aqui, né, torcendo, rezando, para que algo aconteça de bom. A gente sabe que é complicado, mas, bom, com essa ida do Fux para a segunda turma, o STF está ali 50% para um lado, 50% para o outro. Né? Tem a segunda turma que a gente espera, né? Nunca se sabe, né? Porque também André Mendonça e Nunes Marques nem sempre votaram como deveriam. Na maioria das vezes, sim, mas nem sempre. Mas pelo menos a gente tem uma divisão agora. A gente não tem só aquele núcleo, né, bandidão do STF tomando conta de tudo. Então, me lembra quando o pessoal vivia falando assim, não, tinha que ser Magnitsky para todo mundo? Isso é uma das coisas que não adianta, né? Na vida, não se dá cavalinho de pau em transatlântico. E você não coloca todos os seus adversários contra a parede para que eles possam se unir contra você. Muita gente criticou, né? Eu me lembro que a gente falou muito disso aqui. Realmente você tem que deixar ali uma válvula de escape. Deixe uma rota, né, para parte dos seus adversários poderem irem naquela direção. Senão, do contrário, fica impossível a gente poder trazer o pessoal pro lado certo, né? Tirar a turma do lado negro da força. É impossível você pegar, por exemplo, um problema dentro do STF e fazer com que todos os ministros sejam punidos de uma única vez. Se você faz isso, todos os ministros punidos de uma única vez, você não tem mais saída. Então, esqueça a parte burocrática e aí não tem mais o que fazer. E alguma pessoa pode dizer o seguinte, tá, então vamos esquecer a parte burocrática, porque a democracia acabou, então ela está enferma e doente, então não tem como resolver de um modo democrático. O problema é que, para angariar apoio internacional, você tem que comprovar que você utilizou de todos os meios. Inclusive, no meu caso, eu lembro do pessoal em 2023 falando assim, não sei por que o Alan está entrando com habeas corpus. Eu entrei em 2023, se eu não me engano. Por que o Alan está entrando com habeas corpus? Já sabe qual vai ser a decisão, que não sei o quê. Foi até o Nunes Marques que decidiu. Porque você tem que esgotar todas as vias burocráticas. Eu esgotei todas as vias burocráticas. Todas as vias burocráticas que você possa imaginar, eu esgotei no STF. Todas. Não havia mais o que fazer. Mesmo aquelas que a gente sabia que, ao iniciarmos, não daria em nada, mas era necessário comprovar. E aí eu pude mostrar para o mundo inteiro que eu esgotei todas as vias burocráticas. Resultado, a própria Interpol virou e falou assim, declaramos que... Deixa eu mandar essa imagem aqui pro Pedro, porque talvez você em casa está seguindo a timeline há pouco tempo e não sabe disso, mas eu consegui um documento da Interpol
afirmando peremptoriamente, categoricamente, Alan dos Santos, nascido no ano tal, etc, etc, não está sujeito a nenhuma lista. Tá aqui, mandei aí. Pedrão, se quiser colocar. Eu consegui, então, tirar o meu nome da Interpol exatamente pelo fato de ter esgotado todas as vias. Quando você esgota todas as vias, não tem mais o que fazer. Pode dar zoom aí, Pedrão? Isso é documento da Interpol, tá, pessoal? Desce ali que eu traduzo pra turminha. Olha lá. A quem interessar... Como é que fala? Como é que a gente traduz isso mesmo? A quem interessar possa. A quem interessar possa. A Secretaria-Geral da Polícia Criminal Internacional, da Organização de Polícias Criminais Internacional, que é a Interpol, testifica e certifica que assim, a partir de hoje, ou dado o dia de hoje, o senhor Lopes dos Santos, Alan, ou seja, Alan Lopes dos Santos, nascido 17 de julho de 1983, não está sujeito a nenhuma, vai lá, pode continuar, nenhuma lista de difusão ou notice da Interpol. Então tá ali, já ratificado em Lyon, na França. Esse é o documento que eu pude apresentar para o mundo inteiro, porque eu esgotei todas as vias. Tudo que eu podia esgotar no STF e da máquina burocrática brasileira, eu consegui esgotar exatamente para obter coisas como isso aqui. Né, que tem até uma coisa engraçada em relação a isso, quando a gente estava na festa do Doge, lá no início do ano em Washington, eu e o Max, a gente apresentava isso aí, o pessoal brincava falando o quê, né, Max? Eu quero uma dessa também. Exatamente. Eu quero uma dessa aí também, tem que botar num quadro. Fez sucesso lá no Doge. Fez sucesso, essa cartinha do FBI. Isso aí abre porta que você não tem noção. Você fala assim, ó, FBI não, do Interpol. Você fala assim, pô, você tem uma cartinha dessa da Interpol? Ah, não tenho não. Eu tenho. Os caras se amarraram, brincadeiras à parte. Você só obtém isso aqui quando você esgota todas as vias. A questão burocrática, ela é enfadonha. Porque, como eu disse ontem, o negócio se resolve matando, brother. Todo mundo sabe disso. É matar os narcotraficantes, matar esses caras mesmo. Não tem conversa. É isso e pronto, acabou. Só que, entretanto, porém, todavia, contudo, até para poder acabar logo com esses narcotraficantes canalhas, desgraçados que estão destruindo a vida das pessoas inocentes, você precisa provar burocraticamente que você tentou todas as vias. Todas. Então, é por isso que a defesa do Bolsonaro está acertadamente tentando esgotar todas as vias. Eu não estou dizendo que eu vou fazer uma leitura do futuro, mas o cenário futuro da América Latina não é muito diferente do que eu vou descrever aqui agora. O Trump já está certo de que ele precisa acabar com o narcotráfico e o terrorismo na América Latina, porque isso está trazendo prejuízos bilionários, se não trilionários, para os Estados Unidos. Então não dá. O Trump já quer marcar a vida dele como o maior presidente da história dos Estados Unidos. Ele está decidido. Gente, nós estamos falando de um homem que virou o rosto e não tomou um tiro na cara. Um homem desse não quer resolver as coisas para ficar rico, como algumas pessoas pensam. Ele quer marcar o século. A minha vida passou por um fio. Eu virei o rosto e não morri. Eu sei quem virou meu rosto. Eu sei então que eu tenho uma missão. O Trump está agindo como quem tem uma missão. E a missão dele é, eu quero marcar. Como é que eu vou marcar isso aqui? Eu quero fazer uma era de ouro nos Estados Unidos. E a era de ouro vai proporcionar muitas melhorias para o mundo, não é só para os Estados Unidos. Foi exatamente o período de paz nos Estados Unidos que proporcionou uma cacetada de cientistas que trouxeram inúmeros progressos para os Estados Unidos e para o mundo. Hoje a gente não fica usando aí o tempo todo fertilizante para a gente poder utilizar na agricultura. Como é que se descobriu isso? Foi simples. Tinha alguém que estava tranquilo, que não precisava ficar ali se matando para pagar as contas, que tá com dinheiro na conta, para pegar um fim de tarde, colocar uma panela com vidro na panela, colocar ali antes de botar o vidro, colocar umas madeiras para queimar, pegar as cinzas daquela panela, filtrar os pedacinhos que ficou, deixar aquela água gosmenta da cinza misturada ali e secar com o vidro em cima. O cara tava com tempo pra fazer um troço desse. O que ele descobriu? Você sabe, não? Vidro. Não. O quê? Não, vidro é areia, né? É, areia. Como é que se fala panela em inglês? Pan. Também, mas pot. Né?
E aí, se você pega ash, que é cinza, e junta as duas palavras, fica o quê? Potash, certo? Foi daí que nego descobriu o potássio. Olha que loucura. O cara, então, um inglês, vivendo nos Estados Unidos de boa, né? Vida tranquila. Bota a etiqueta pra dentro. A etiqueta tá me dando nervoso. Não aparece aí na câmera, não. Tá É só o seu toque. Tem o toque. Mas tudo bem, onde ela tá lá? Fala pra mim. Tava na tua nuca aqui. Aí, pronto, saiu? Te dando uns... Saiu aí? Fazendo um cafunézinho em você. Saiu aí? Agora saiu. Chamou lá como TikTok. Não, mas incomoda mesmo, assim, como é. Melhorou? Agora tá show. Beleza. E a do rabinho, tu deixa? Era bom cortar, né? Então a gente corta depois. Do rabinho. Ó, nós vamos cortar teu rabo. Aí... Agora, eu sou um mestre em cortar a etiqueta errada e furar a porcaria das roupas, cara. Tu ouviu que além de cortar teu rabo, lá como pode cortar o da frente. Foi exatamente o período em que o cara colocou a lenha na panela. Você tem que ter tempo lá. Lá como você não tem como fazer grandes invenções sem período de paz. É isso aí. Isso é impossível. O Trump Prosperidade, né? E paz e prosperidade. O Trump já entendeu que ele pode marcar o século com isso. Ele quer paz e prosperidade para os Estados Unidos voltar a ser a liderança tecnológica de prosperidade no mundo. Ele não quer nada menos do que isso. E ele vai conseguir com facilidade. Só que para isso ele ia ter que atropelar, né, Maduro, o Cartel de los Soles, o narcotraficante lá da Colômbia, né, que colocou a faixa de presidente. E não tem como não olhar tudo isso e entender o quê? Opa, é óbvio que o Lula tá na reta. E se o Lula tá na reta, né, como empecilho para isso que o Trump está querendo, tanto para os Estados Unidos como para a América Latina, é a grande oportunidade de Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. Não é ilusão, não é 72 horas, tic-tac, o cacete A4, como algumas pessoas falam. Não é certo que o Bolsonaro vai vir, porque o Senhor Jesus... Blá, blá. Eu nem gosto dessas brincadeiras, cara. Eu odeio gente que mistura as coisas e que fica querendo transformar crença religiosa em análise política. É óbvio que esse flow, essa corrente de ações políticas que estão acontecendo nos Estados Unidos, mirando a América Latina, mirando Maduro, mirando Petro, mirando o Lula, todo mundo sabe disso. O Lula é um target, é um alvo que está ainda no escuro. Ele não está ainda com a luzinha acesa aqui, sabe quando fica com a luzinha do laser aqui? Mas daqui a pouco ele está com laser aqui. Daqui a pouquinho, o Maduro já está, o Petro já está, daqui a pouco é o Lula. E aí, é aquilo que nós falamos ontem aqui. Quem que vai cobrir esse vácuo de ausência de liderança na América Latina? É óbvio que o Bolsonaro, junto com o Milei, pode trazer benefícios enormes para a América Latina, e o Trump sabe disso. Então, desculpa dar essa volta toda, mas é para explicar. Bolsonaro está certo em querer esgotar todos os meios burocráticos, porque ele sabe que num cenário de possibilidade, de probabilidade, não estou falando de certeza, ele pode voltar a ser candidato e vir com tudo. E o Alan falou das sanções, da Magnitsky, né? Eu achei que tivesse botado no nosso grupo, aquela história, né? É um vídeo da CNN, a gente teria que botar só o áudio, mas é o Lorival Santana, que é aquele comentarista que parece estar sempre ali triste, deprimido, não é o tom dele normal mesmo, mas ele dando a notícia. Primeiro a gente precisa saber que a lei Magnitsky, sempre que ela foi aplicada, ela nunca foi revogada. Nunca alguém foi sancionado pela Magnitsky depois de um tempo, não, vou retirar a Magnitsky, nunca aconteceu. Né? Mesmo com os juízes, né, que foram sancionados pela Magnitsky. Vou passar nada de Venezuela, pagar e volta ao normal. Venezuela, Nicarágua, Hong Kong e Rússia, se não me engano, tiveram juízes sancionados pela Magnitsky. Nunca houve revogação. E o Lorival Santana, que é um cara que tem lá suas fontes, realmente, e ele tem acertado algumas previsões, as análises dele não são, assim, chute. Ele falou, olha, a Magnitsky, o caminho não é a revogação, não é uma negociação com o Brasil para que isso seja revogado absolutamente. Muito pelo contrário. O que foi colocado ao governo brasileiro é que há outros ministros do STF prontos para serem sancionados pela lei Magnitsky, ele falou isso claramente, e ainda disse que, na CNN, Lorival Santana. E no fim ele ainda falou, e o último estágio, além de toda a aplicação da Magnitsky contra outros ministros do Supremo Tribunal Federal, é o descredenciamento da embaixadora brasileira, Maria Luísa Viotti, a embaixadora brasileira aqui nos Estados Unidos, em Washington. Você fica assistindo a timeline? É a expulsão da eu fico assistindo o Max na timeline e falo, pô, já sei que eu vou falar na CNN. Então, cara, é o que a gente tem falado sempre aqui. Sim. Não há a menor possibilidade. É assim...
Os Estados Unidos mantêm posição de que tá lá a defesa do Bolsonaro lutando para dizer, isso aqui foi tudo um absurdo, não existe, não tem como. Fux, né? Não tem como. O voto do Fux está aqui provando, né, tudo que aconteceu Ninguém realmente. desargumentou o voto do Fux. E os Estados Unidos estão nessa, ó. É isso aqui. E Lorival Santana, não é a timeline que tá falando, né? A timeline não, a timeline é bolsonarista, a timeline não sei o que, é militante, né? Não, é um cara que teoricamente tá lá, né? Agora, o interessante é o seguinte, o Brasil é tão zoado, que eu acho que vai chegar um momento, eu acho que tá chegando já, que o sistema vai entender, o melhor pra gente é o Bolsonaro mesmo. O próprio sistema vai acabar olhando para a situação atual e entender que com o Lula não dá, com o Lula não tem como. O PT é tão incompetente, graças a Deus, né? São tão incompetentes, cara, que mais 4 anos de PT é para acabar com o país inteiro, é para destruir, é para arrasar de um jeito que não vai ter mais condição. Chegou o ponto do Lula falar que os empresários devem buscar oportunidade fora do país. Você viu isso? Ele já falou isso na Espanha uma vez. Falou de novo agora. Logo no início do mandato. Não lembrava. Ele falou, não, se eu fosse estrangeiro, eu não investiria no Brasil. Falou isso na Espanha, se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Não, mas ele está falando dos empresários brasileiros. Para investirem fora. Para procurar oportunidade fora do país. Ficam reclamando aí, procura oportunidade fora do país. Ele fechou o ciclo, então. Fechou. Ele disse para os estrangeiros não investirem no Brasil e agora diz para os brasileiros não investirem no Brasil. Isso. Que delícia. É terra arrasada. É isso que a gente tem que fazer as pessoas entenderem, tá? E aqui eu estou falando da elite econômica, estou falando de quem investe no Brasil. Com o PT não tem futuro. É terra arrasada total. Essa jogada agora do Fux, né, de ter ido para a segunda turma, isso pode salvar o Brasil, cara. Pode salvar o Brasil, porque a gente pode ter a anulação da condenação do Bolsonaro e a gente pode ter a reversão da inelegibilidade do Bolsonaro. Tá? Então isso é importantíssimo. E sabe qual que é o melhor dessa história? O melhor dessa história é que você consegue fazer com que os ministros tenham uma boa desculpa para dizer não tinha o que fazer, né? Nós fizemos a nossa parte. Né? Ou seja, para tentar sair como se nós não recuamos. Né? Nós não recuamos. A lei aconteceu. Sabe? Porque isso daí eu já entendi. O ego dos ministros é tão grande, que eles estão dispostos a queimar o país inteiro do que admitir um erro. Então, já que é assim, né, para ter uma saída mais rápida e mais fácil, o Fux pode ser uma solução, inclusive, para eles, que não querem receber a Lei Magnitsky, que não querem receber mais sanções além da perda do visto. Isso pode ser uma solução. Né? Então, vamos deixar ali a segunda turma resolver. Vota ali pelo menos 3-2, talvez até o Toffoli vote aí em relação a isso, e pronto, acabou o problema. Vai acabar o problema do STF com os Estados Unidos, e eles ainda vão poder dizer que, não, isso é coisa da justiça. Foi o trâmite normal, aconteceu aqui, tá vendo? Tá tudo certo. Para mim, eu estou disposto a ceder isso para eles, essa narrativa para eles, desde que a gente tenha, né, a anulação, não só da condenação do Bolsonaro, mas a anistia, né, de todos os presos do 8 de janeiro, injustamente presos, tá? E também o Bolsonaro elegível no ano que vem. Porque aí, vocês imaginem, maioria do Senado e Bolsonaro na presidência, a gente vai ter oportunidade de fazer uma mudança muito boa no Brasil. Claro, não vai ser fácil, vão ter lá as suas dificuldades em 2027, mas agora a gente precisa resolver esses problemas que são graves, mas que está se abrindo aí um caminho, está se abrindo uma solução com o Fux agora na segunda turma do STF. Vamos ver como que as coisas vão se desenvolver em relação a isso. Num movimento que pegou o mundo político de surpresa, Donald Trump teria pressionado Lula em reunião reservada para conceder anistia total a Jair Bolsonaro. Uma reviravolta que pode mudar o tabuleiro da política brasileira. Fontes próximas ao Planalto falam em acordo internacional, costurado nos bastidores, que deixou o ministro Alexandre de Moraes completamente sem chão. Os corredores de Brasília ferveram.
Aliados de Bolsonaro comemoram o que chamam de vitória da liberdade sobre a perseguição política, enquanto setores do STF tentam reagir a uma decisão que ameaça ruir o castelo de censura e autoritarismo construído nos últimos anos. Moraes, segundo relatos, teria explodido nos bastidores, tentando conter o tsunami político que se formou. Este é o divisor de águas que o Brasil esperava. A verdade está vindo à tona e o sistema treme. Compartilhe agora, comente o que você acha e ajude a espalhar a verdade que tentam esconder. Juntos, somos a resistência que não se cala. Lula acaba de receber um pedido de impeachment, e o que parecia impossível pode finalmente acontecer. O presidente do Solidariedade no Paraná protocolou um pedido de impeachment alegando que Lula acabou com a economia e cometeu crimes de responsabilidade. O documento denuncia Lula por atentado à lei orçamentária, improbidade administrativa, violação de direitos individuais e sociais e até atentado contra a segurança interna. Segundo o pedido, Lula teria subvertido o controle do Congresso sobre as finanças, alterado metas fiscais arbitrariamente e promovido gastos sem transparência. Também aponta prejuízos nos Correios, de mais de 4 bilhões, e irregularidades no programa Pé de Meia, que teria sido inserido no orçamento sem previsão clara nem controle adequado. No plano político, o pedido busca mostrar que o governo Lula não está sendo apenas incompetente, mas deliberado em agir fora da lei, desmontando mecanismos de fiscalização e abrindo caminho para que o executivo gaste como quiser, sem controle. A ideia é mobilizar a população e pressionar congressistas que ainda apoiam o governo a reconsiderarem sua lealdade. Se Lula não conseguir neutralizar esse pedido com argumentos sólidos ou barganhas políticas, pode ver esse processo ganhar tração real.